O Evangelho de Mateus, capítulos 6 e 7, sob o título de Riquezas no céu e a luz no corpo. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombá-las ou roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em vocês virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Graças a Deus. A palestra no dia de hoje, ela tem sobre o tema Propósitos da Espiritualidade. E eu extraí esse conteúdo do livro do médium Afonso Celso Soares, No Caminho da Luz Universal, que no seu prefácio ele já diz o seguinte, em um breve trecho: o espírito renasce para a vida eterna no instante em que refugia a sua mente, agraciando os conhecimentos contemplados pelas leis divinas. Iniciando nesse breve trecho, nós conseguimos ver, meus irmãos, que a nossa vida espiritual, ela é repleta de diversos conhecimentos. Muitas vezes aplicamos esse conhecimento da maneira correta e extraímos bons resultados deles. E muitas vezes não, né? Aplicamos de maneira incorreta e não temos bons resultados. E nisso, vendo esse resultado ruim, é que nós começamos o nosso projeto da reencarnação, que nada mais é do que uma nova oportunidade para corrigirmos os erros que nós cometemos nas vidas passadas. E muitas vezes permanecemos na vida de erros, e novos débitos são colocados na nossa caminhada, e vamos esticando isso e esticando, e cada vez mais reencarnações nós vamos acumulando. Então, chegamos no dia de hoje, na nossa vida atual, em que nós temos a possibilidade de nos corrigirmos junto à espiritualidade maior. Mas não só a ela, mas também a nós mesmos. Nós temos essa possibilidade. E aí que entra a parte da reforma íntima, que ela pode ser aplicada em durante toda a nossa vida. Mas muitas vezes nós deixamos sempre no final. Porque quando a gente faz a nossa análise da nossa história, nós vemos a quantidade de erros, a quantidade de acertos. E aí que bate o arrependimento, quando a gente diz para a gente mesmo assim: eu poderia ter sido melhor, eu poderia ter feito mais. E aí que entra a nossa situação aqui junto à espiritualidade. Nós temos a oportunidade de aproveitarmos, né, esse conhecimento que nós temos e não acumularmos mais reencarnações ruins. Nós temos sim a oportunidade de, desta vez, mudarmos para melhor. Mas aí que está a situação. Nós devemos largar aquilo de ruim que praticamos e começarmos uma vida nova. Porque como o próprio Mestre Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 9,
que ele diz que ninguém coloca remendo novo em roupa velha. E assim, meus irmãos, nós colocamos a nossa vida no dia de hoje. Eu vejo todos vocês aqui, de diversas idades, de diversos momentos de vida, mas todos com um único propósito, de sermos pessoas melhores, não só espiritualmente falando, mas também na nossa vida terrena. Porque algumas situações aqui eu conheço, muitas pessoas aqui que estavam perdidos e encontraram aqui a sua caminhada, encontraram aqui a sua felicidade. E assim é o que a espiritualidade quer para a gente, que sejamos felizes, que não nos contaminamos com energias ruins. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós nos colocamos em situações em que o ruim, entre aspas, ele é melhor do que a coisa boa. Porque quando nós colocamos no nosso progresso espiritual, nós abdicamos de muitas coisas. Nós nos abdicamos de pessoas, nós nos abdicamos de ambientes, mas tudo buscando a nossa evolução. Porque assim também é a vida. A vida, ela não é feita só de prazeres, ela é feita também de renúncias. Porque, igual o Mestre Jesus diz, que a vida ela não é fácil, nunca será fácil, mas valerá a pena. E a mensagem que aqui eu quero colocar para vocês hoje, como propósito da espiritualidade, é o seguinte: a espiritualidade ela nos quer felizes, ela nos quer ver fortes, e ela quer que a gente evolua. Tanto que, ao analisar o livro do Mestre Celso, quando ele coloca como fundamentos básicos para a evolução, ele coloca a fé, o amor, a humildade, a tolerância, o perdão, e coloca aquilo que teoricamente nos colocaria numa posição de risco à espiritualidade. Quando nós praticamos o julgamento, quando nós temos a inveja, quando nós temos a preguiça. E vejam só, que engraçado. São coisas que a gente passa na nossa vida. Tem dia que a gente está para baixo, tem dia que a gente não quer saber de nada, a não ser ficar deitado numa cama. Ou muitas vezes, por causa de conquistas de outras pessoas, a gente queria que aquela conquista fosse nossa. Uma pessoa vai lá e adquire um bem, aí você fala, meu Deus, eu também, podia ser meu. E olha para vocês verem como que a energia a energia maligna, né, vamos assim dizer, ela é tão sutil. São em pequenos momentos, às vezes um pensamento, uma palavra, ela vai lá e te ataca. Às vezes você nem vê, por causa de um pensamento, por causa de um sentimento que você tem, você acaba gerando energia negativa. Por isso eu digo para vocês que o propósito da espiritualidade para nós, às vezes, ele é complexo. Apesar da gente sempre pregar que a vida é simples, mas se vocês forem ver o ambiente que nós vivemos, a Terra ela ainda está passando por um processo de mudanças, mas ainda nós vivemos mais no negativo do que no positivo. A influência do ambiente, das pessoas, elas acabam nos puxando para baixo, jogando o nosso padrão vibratório para baixo e não para cima, como sempre deveria ser. E a nossa vivência hoje, ela consiste no seguinte: lutar contra a maré, de buscarmos sermos não só pessoas melhores fisicamente, mas também espiritualmente, porque nós temos o conhecimento.
Olhando para vocês, eu vejo que vocês também já passaram pelo que eu passei, né? Eu gosto sempre de dizer minha história, né, apesar de ter apenas 23 anos, que antes do templo eu era uma pessoa assim, muito agitada, vamos assim dizer, que não tinha muito respeito pelas coisas, falava muito palavrão, não tinha um comportamento adequado. E com o templo, e aqui com a vivência, e ter a oportunidade de conviver com bons exemplos. Porque essa é a vantagem quando você está num ambiente bom. Porque quando você entra num ambiente bom, aquilo te evolui. Por quê? Você começa a observar comportamentos. Comportamentos das pessoas que estão na sua convivência. Se são comportamentos bons, serve de bom exemplo para você. Se aquilo que sistematicamente te ensinam é bom, você vai absorver aquilo para você e vai levar isso adiante. E foi isso que me mudou aqui no templo, de ter a oportunidade de conviver com pessoas boas, pessoas que queriam o meu bem. Porque eu falo para você, se eu persistisse naquilo que eu estava levando, eu acredito que não seria um bom caminho. E isso eu apresento para vocês um exemplo de uma mudança. Para quem me conheceu há 8, 9 anos atrás, né, quando eu comecei a minha caminhada espiritual para aquilo que está hoje, as pessoas até falam assim: moço, mas você mudou, mas você deixou de ir em tal lugar, você deixou de fazer aquilo que você gostava. Mas não é. A própria vida da gente vai nos dando exemplos de aquilo não é um ambiente bom, aquelas pessoas não querem meu bem. E se você quer evoluir espiritualmente, se você quer evoluir fisicamente, existem essas abdicações, existe um esforço, existe, meus irmãos, o nosso futuro. E é o erro que muitas vezes nós nos peguemos, né, aqui. A gente pensa muito no agora. A gente pensa muito naquilo que estamos vivendo. Mas esquecemos que os planos de Deus, né, da espiritualidade, eles são muito além daquilo que vivemos aqui hoje. Vocês já se perguntaram o que vocês querem para o futuro de vocês? Vocês já planejaram aonde vocês querem estar daqui 10 anos, daqui 20 anos? Eu garanto que muito de vocês não. Agora eu vou até mais além. Vocês já fizeram a reflexão de que com os comportamentos e pensamentos que vocês têm hoje, o que vocês estão construindo para o seu futuro? Eu acredito também que não. Porque esse é o problema nosso, a gente é muito imediato. A gente espera que as mudanças que a gente começa agora gerem resultados imediatos. E não é assim. Nós passamos durante a maior parte da nossa vida pregando o negativo, vivendo no negativo. E por isso que eu digo a vocês que os resultados eles nunca serão imediatos. Virão com o tempo. Porque até você desimpregnar de tudo aquilo que você acumulou somente nessa vida, aí sim você vai começar a trabalhar pelas outras vidas. E é nesse processo evolutório, meus irmãos, que ocorre principalmente a reforma íntima. Porque a reforma íntima ela consiste, na verdade, num processo de reconstrução. Que começa pelo seguinte: você reconhecendo seus próprios erros. Você começa a reconhecer aquilo de errado que você faz, que você pensa. Eu mesmo, quando eu me peguei a pensar sobre isso, um problema que eu tinha é que muitas vezes eu chegava num certo ambiente e ficava quieto, eu não me propunha a nada.
Nem bom dia eu dava. E hoje, quando eu chego no ambiente, a primeira coisa que eu falo é um bom dia. E depois eu vou analisando aquela situação, como é que as pessoas se comportam. E vou me mudando constantemente, a gente vai evoluindo. Antes, a gente tinha certos hábitos. Chegava aqui no templo, você só pensava no de ruim, né? No que as outras pessoas. Eu tenho que pedir para fulano de tal, eu estou passando por essa situação. E a gente sempre fica na mesma, de sempre pedir. Mas quando você passa por esse processo, e você começa primeiro a se conhecer, a primeira coisa que vocês vão ver é que eu tenho força para lutar. E aí, ao invés de muitas vezes olhar para a espiritualidade somente como uma auxiliadora, né, vocês vão ver que vocês também podem fazer parte da espiritualidade. Não só pedindo auxílio a ela, mas também dando o auxílio. Praticando o amor. Porque a espiritualidade, muitas vezes a gente pensa que é só estar aqui no templo, trabalhando, né, vindo 2, 3 vezes por semana. E se eu dizer para vocês que a espiritualidade ela vai muito além disso? E o restante do dia, o que vocês fizeram? Vocês praticaram bem, o amor? Vocês foram respeitosos? Vocês deram a palavra amiga, um abraço? Porque muitas vezes é isso que falta nas pessoas. E quando vocês começam a reforma íntima, olha para vocês verem como é que tudo volta nela. Vocês passam a fazer isso. Porque quando você começa, você não quer mais parar. Você sempre pensa assim: meu Deus, tudo isso eu fiz. E aí que Deus te mostra. Mas você fez, mas você também... Agora é a hora de você recomeçar e ajudar o próximo. E aí o intuito muda. Vocês querem ajudar não só aqui no templo, mas também fora dele. Muitas vezes, isso é até um exemplo, eu converso com pessoas que vão até a minha casa justamente para dar força para elas aqui dentro, que estão sempre aqui com a gente. Aí elas vão à minha procura. Eu quero largar, eu não consigo mais. Se não, irmão, você consegue. O problema é que você busca a motivação na espiritualidade. E na realidade, a espiritualidade, você faz parte dela, então você tem que buscar a motivação em si próprio. O que você faz? Qual que é a sua rotina diária? Né? O que você faz de bom para o seu irmão? Porque o que eu mais assim vejo é o seguinte: quando você faz uma coisa boa, você recebe uma coisa boa. Pode até não ser da pessoa que você está ajudando, mas de você mesmo. Porque você cria um sentimento bom, o sentimento de caridade, o sentimento de gratidão. Porque a espiritualidade ela nos dá não só a força, mas ela também dá a nós toda a estrutura que a gente precisa para sermos pessoas melhores. E é aí que eu questiono a vocês. Se vocês quiserem, vocês serão bons médios, vocês serão boas pessoas. Mas se vocês não quiserem, infelizmente, não tem como. Porque o querer, ele tem que vir de vocês. Não é só vir para o desenvolvimento e sentar nas cadeiras ou ir doutrinar. Não é só isso. Aqui dentro vocês também passam pela reforma íntima. E é aqui que o processo, ele acontece no seu estado mais puro. Porque aqui a primeira coisa que acontece com a maioria de nós é o seguinte: a gente enxerga a nossa caminhada e nos propomos a uma mudança. E a mudança muitas vezes é dolorosa, porque quando a gente começa a pegar o conhecimento junto à espiritualidade, quando como começamos a pegar
o conhecimento nos livros, ou até mesmo nas mensagens que os mentores nos dão, nós começamos a mudar o nosso pensamento. Nós começamos a melhorar as nossas atitudes. E é isso, meus irmãos, que eu acredito que a maioria de vocês estejam passando. Porque é muito fácil a gente vir no templo, sentarmos como pacientes, né, e ficarmos apenas resumidos aos pedidos, né? Difícil é quando nós propomos, né, nós nos propomos a fazermos parte do exército, de lutar. Porque quando nós fazemos parte do exército, nós somos capacitados. E essa capacitação que a espiritualidade nos propõe, nos muda por completo. E assim nós prosseguimos no nosso progresso evolutório. Ele não é fácil, ele é lento, mas eu garanto para vocês o seguinte, que quando vocês chegarem no ponto final dessa vida terrena, eu garanto que vocês olharão para trás com orgulho da vida que vocês tiveram, daquilo que vocês abdicaram e daquilo que vocês viveram. Porque tudo é fase, inclusive a nossa vida terrena é uma fase. A vida espiritual, ela é eterna. E a vida terrena, ela é até curta perante aquilo que um espírito vive. Mas eu garanto para vocês que a experiência que vocês viveram e tudo aquilo que vocês conquistaram, de bom e de ruim, vocês levarão como experiência para assim evoluir cada vez mais. Evoluir não só como espíritos, mas agora usando do imediatíssimo, né, terreno. Que vocês mudem, comecem as suas mudanças aqui mesmo na Terra, comecem hoje. Comece a ser pessoas melhores. De ao invés de sempre ficar emburrado com a vida, de permitir que a tristeza tome conta da sua vida todos os dias, que vocês abracem as adversidades e façam dela degraus para o seu sucesso. Que façam das adversidades degraus para a sua evolução. Porque a adversidade, assim que nós superamos elas, nós nos tornamos mais fortes. E esse é o propósito da espiritualidade. A espiritualidade, ela quer médiuns fortes, guerreiros, que estejam preparados para toda e qualquer batalha. Tanto que quando eu sempre observo isso, que muitas vezes nós temos um certo problema do problema vir, e antes mesmo de chegar na gente, nós já pensamos assim, meu Deus, eu não vou aguentar, meu Deus, é complicado demais, é muito grande, eu não dou conta. Aí eu garanto para vocês que o problema vai ser maior ainda, porque vocês não se proporam a enfrentá-lo. Agora, se vocês agem ao contrário, falam assim, meu Deus, o problema, ele está aí, mas eu vou tentar lutar e conto com sua ajuda para mim vencer essa batalha. Aí a situação já é diferente, até a sua motivação é diferente. Porque ao invés de você ficar todo quieto, esperando, você se propôs a lutar contra aquilo. E vocês se fortaleceram. Como eu disse a vocês anteriormente, a espiritualidade, ela nos dá estrutura. Mas o principal quem faz é a gente. E se a gente tem essa mudança mental, essa mudança física, eu garanto para vocês que até a própria caminhada suas se tornarão até mais fáceis. Graças a Deus.